primeiro encontro hoje, quero oferecer algumas reflexões sobre os dois conselhos ou votos de castidade e pobreza. Algumas reflexões, né? Porque o tema é muito amplo, como todo mundo sabe. Aliás, vocês já ouviram, já leram e vão ler e ouvir muitas coisas a respeito. Não há nenhuma pretensão de resumir ou de condensar toda a matéria. Então aqui a gente está nessa perspectiva, né? Os conselhos como direcionados para o reino de Deus, e como dinamismo, ou como expressão meio dos dinamismos teologais da fé, esperança e caridade. Em especial, todas as virtudes estão relacionadas, mas em especial a castidade é bem vivida quando a serviço do amor a Deus e ao próximo. E o amor, por definição, aquele que Jesus nos ensinou, é casto. Como já ensinava Santo Agostinho, não existe a virtude da castidade. Existe o amor casto, como não existe a humildade. É o amor humilde. Não existe a temperança, é o amor temperante. Não existe a justiça, é o amor justo. E assim vai, né? Então, neste sentido, a castidade é uma virtude necessária para todos os cristãos, também para os casados. Eles também são chamados a viver o matrimônio de uma maneira casta. Claro, no estado religioso, portanto, quando se fala de castidade, se entende a virgindade, ou pelo menos, né, a continência, né, mas é uma palavra muito pobre essa. É perpétua, né? Tem algumas pessoas que acreditam que para ser freira tem que ser virgem. Eu gostaria de ser freira, mas não sou mais virgem, então não posso ser freira. Até viúva pode ser, né? Não precisa. É uma ideia errada, né? Um equívoco sobre o voto. E hoje em dia, certamente, as pessoas que se casam não têm educação para a castidade. Então, criam-se aquelas situações muito estranhas, né? Se os noivos fossem sinceros consigo mesmo e com o próprio cônjuge, eles deveriam falar assim: eu sou egoísta e quero ser sempre, mas o meu egoísmo parece que combina com o teu, então vamos nos casar. Mais ou menos a expressão deveria ser essa, né? Eu sou imaturo afetivamente, mas eu sei que você aguenta a minha imaturidade, então vamos nos casar. Esta seria a linguagem sincera, né? Eu sou narcisista, e você também é. Mas parece que o meu narcisismo não atrapalha tanto o teu. Portanto, enquanto não atrapalhar, vamos ficar casados, né? Então, uma imaturidade total, né? Consegue ver, né, as qualidades das pessoas, os defeitos, que não são impedimento para o amor nunca, mas ao mesmo tempo enxerga aquilo que a pessoa pode se tornar e impulsiona para isso. Então, acho que esta verdade é muito importante, porque em algumas comunidades as pessoas entendem que elas são amadas quando os seus defeitos são bem cuidados, né, para nunca desaparecerem. Então, não pode ser assim. Então, para compreender melhor, do ponto de vista teológico, a relação entre castidade no matrimônio e o conselho da castidade, que se torna voto, né, ou mesmo virgindade, temos que lembrar o seguinte, né, que Deus, né, como todo mundo sabe, é um, mas numa comunhão de três pessoas. Então, a imagem de Deus, que é o homem, somos todos nós, tende para o mesmo. É uma comunhão de pessoas que formam a unidade. Nós, né, que somos imagens também do ponto de vista corporal, tentamos reproduzir a imagem também através do corpo. Por isso,
O indivíduo que é um se une a outro, formando dois, para gerar um terceiro. E como, naturalmente, ninguém reproduz perfeitamente a Trindade, então o Filho não é um só, pode ser dois, três, não há um número fixo, né? Então, esta necessidade, né, natural do matrimônio, da união sexual, vem de Deus, né? Não só de uma determinação arbitrária de Deus, mas da própria natureza de Deus. Mas o Espírito Santo, né, na Trindade, é também a superação da distinção pai e filho. Portanto, este amor pelo qual nós reproduzimos, ou somos capazes de reproduzir até fisicamente, a união da Trindade, é chamado a se superar. Portanto, também o casal, né, cristão, é chamado a viver o amor num nível que supera a atração física, né, a expressão erótica ou genital, né? Mas acontece que o Filho de Deus se fez homem. E aí, não só pelo comportamento dele, que não se casou, mas pelo próprio mistério do Cristo, se cria um novo dinamismo. O dinamismo da criação é aquele que todos conhecemos: crescei e multiplicai-vos. Por isso que judeus e protestantes acusam nós, padres e religiosos, né, de não respeitarmos a Bíblia, porque a Bíblia mandou crescer e multiplicar, e nós estamos contrariando, estamos impedindo o crescimento da humanidade. Eles ficam no Antigo Testamento, justamente. Mas o Novo Testamento tem outro dinamismo, né, que não substitui o anterior, né, mas em todo caso inicia algo novo, que é um movimento contrário. Não se trata de multiplicar indivíduos, mas agora se trata de incorporar os indivíduos que existem no único Cristo, para formar o único corpo de Cristo. Então, se num primeiro momento temos uma expansão, até a expansão das espécies animais e vegetais, né, milhões delas, agora é um outro movimento que a gente chama de recapitulação ou de retorno, pelo qual os indivíduos são enxertados, né, na videira, são incorporados em Cristo, né, fazem um só com o Cristo Jesus. Então, em virtude deste novo dinamismo que se vive, né, este conselho, este voto de castidade. E este dinamismo é o definitivo. Como diz o Jesus no Evangelho, na vida eterna não há casamento no sentido de união sexual e procriação. Então, os religiosos, de certa forma, são aqueles que, com uma santa impaciência, né, antecipam o futuro último da humanidade. Como diz Jesus num trecho até difícil de ser interpretado, o reino do céu sofre violência e só os violentos o arrebatam. Então, de certa forma, o religioso é que faz violência, uma certa violência à natureza, para arrebatar, né, o reino dos céus, não só para si, mas para a humanidade. Ele não só diz: venha a nós o vosso reino, mas quanto mais tarde melhor. Não, venha o vosso reino e já se faz tudo, aquilo que é possível para antecipar o reino. Embora, é claro, o reino de Deus não pode ser estabelecido por inteiro aqui na terra. Então, o grande segredo, né, para a castidade é alimentar o amor a Deus e ao próximo. Numa outra meditação eu vou falar assim da relação de fraternidade. Então vamos deixar esse aspecto. Mas mesmo o concílio, né, diz que o alimento
O sustento para a fidelidade é o amor fraterno. A comunidade onde não há amor fraterno torna-se mais difícil a fidelidade ao voto. Como no casamento, quando não existe amor entre marido e mulher, então facilmente são levados para a infidelidade conjugal. Mas também onde não se alimenta o amor a Deus, por isto que é indispensável, né, alimentar a convicção de que somos amados por Deus. Né? Que a pessoa que não está muito segura disso vai ter mais dificuldade para viver a castidade, e uma castidade que não seja mera continência. Né? E como expôs muito bem o nosso pregador de ontem, que aliás foi meu aluno, esta convicção, esta certeza, né? Esta de ser amado, mesmo que indignamente, né? Não é a certeza que nós amamos a Deus, é a certeza que somos amados, né? Que dá a força para qualquer sacrifício. Né? Mas, hoje em dia, né, como o voto, o casamento é muito enaltecido, tem alguns que falam, mas será que este voto de castidade funciona mesmo para crescer no amor? Parece que o matrimônio ajuda muito mais, tanto no amor a Deus como no amor ao próximo. Não só amor ao próprio cônjuge e aos filhos, mas a todos. Então, muitos leigos estão prestes a defender essa tese, que o matrimônio é uma via muito melhor para viver o amor como Jesus ensinou, muito melhor do que o sacerdócio ou a vida religiosa. E é fácil trazer exemplos, né, concretos de insucesso, né, na vida religiosa, tanto no sentido de não respeitar a castidade, como no sentido de ser casto, não amando nada e ninguém. Né? Mas é claro, tudo depende da ideia que se tem, né, do conselho. Trata-se de um conselho, portanto não é para todos. Para quem não é chamado, é que evidentemente que insistir em algo para o qual não está sendo chamado vai ser um descalabro, né, um insucesso. E depois, sobretudo, né, o voto de castidade ajuda quando a pessoa usa todos os meios para viver isso intensamente. Como, aliás, no matrimônio. Né? Todo mundo sabe que a igreja insiste na indissolubilidade do matrimônio. Mas esta indicação não vale mais nada quando a pessoa da religião só sabe isso e não sabe nada do que é a espiritualidade conjugal. Os dois nunca rezam juntos, nem sequer vão à missa, não leem o Evangelho, aí como é que vai sustentar a indissolubilidade? Então, mas na medida em que a pessoa lança mão de tudo o que é oferecido, então, né, aí pode, sem dúvida, né, fazer da castidade uma expressão de um amor que não está preso a uma pessoa, ou não está preso só à atração ou simpatia pessoal. Né? Muito bem, então, quanto ao voto de castidade, são estas as minhas reflexões. Né? Então, o voto agora de pobreza. Né? Então, a pobreza está ligada intimamente à virtude da esperança. Mas a rainha das virtudes é sempre a caridade. Como dizia Santo Tomás de Aquino, é a forma de todas as virtudes. Ou como dizia Santo Agostinho, né, não existe a pobreza, mas é o amor pobre. Não amor pobre por falta de amor, não é neste sentido. Mas o amor que é tão dedicado ao objeto do seu amor, que está desapegado de tudo o que não interessa a expressão deste amor.
Bem, logicamente, para a pobreza, também como para tudo, não é a definição da pobreza, mas é o exemplo de Jesus que conta. Então, o voto de pobreza não significa uma identificação com a classe social mais baixa, né? Não, pobres são aqueles que vivem em favela. Os religiosos fazem voto de pobreza e têm grandes casas, né? Grandes propriedades, né? Então, quando lá na Índia foi inaugurado um mosteiro de carmelitas, de monjas, né? Elas são enclausuradas, mas antes de estabelecer a clausura, todo mundo pode entrar. Então fizeram o mosteiro mais simples possível, né? Aí entraram pessoas do povo lá da Índia e falaram: nossa, como isto é grande, como é espaçoso, né? Para eles, só o fato de ter espaço já é riqueza, porque quem é pobre não tem nem espaço suficiente, né? Então, mas o voto de pobreza não significa identificação direta, total, né, com a classe mais baixa, embora possa haver formas também desse tipo. Então, o voto de pobreza é aquele que mais varia de um instituto para outro. O que diz respeito à castidade, a gente pode dizer que é igual em todas as ordens e congregações. A obediência, em boa parte, também. Mas o modo de entender o voto de pobreza varia muito. Então, vai depender muito do carisma da congregação, do espírito do fundador, das constituições, né? A Toca de Assis, sem dúvida, tem uma forma de pobreza que não é nada parecida com a dos jesuítas, né? Ou dos salesianos, por exemplo. Então, o espírito, quando se faz o voto de pobreza, em vista da virtude da pobreza e da virtude teologal da esperança. Por quê? O que tem a ver a esperança com a pobreza? O que é a virtude da esperança? É o investimento para o futuro. Nós vivemos esperando o cumprimento de uma promessa. O cristão não vive voltado só para o passado, mas mais ainda para o futuro, sua realização futura do reino de Deus. E investe todas as suas forças e energias nisso. Sabemos que é perigoso investir todas as próprias forças em um bem precário. E no casamento isto pode virar uma tragédia, né? A pessoa investe tudo numa relação só e depois não dá certo. Aplica todo o seu dinheiro na bolsa e a bolsa cai. Aí da noite para o dia, de rico vira pobre imediatamente. Pobre por necessidade, não por escolha. Então, investir todas as próprias energias, né, num bem futuro, contando com a fidelidade de Deus à sua promessa, é que nos torna livres, né, de todo apego a coisas passageiras, né, ou a projetos pessoais não ligados, né, à realização das promessas de Deus. Então, na medida em que a pessoa vive o sentido da pobreza, ela não confia nos seus bens, mas confia em Deus. Nós sabemos como o Evangelho é severo em relação aos ricos e às riquezas. Tem um trecho no Evangelho de Marcos, segundo uma das versões, que diz assim, né? Ai daqueles que possuem riquezas, mas um versículo para frente, ai daqueles que confiam nas riquezas. Então, segundo o Evangelho, o mal não está na riqueza em si, mas na confiança que depositamos nelas, ou nas riquezas que temos, ou naquelas que esperamos ter e que trabalhamos para conseguir. Maneiras que hoje em dia
uma boa parte da população não tem grandes riquezas, mas eles estão voltados totalmente para adquirir essas riquezas, sem as quais parece que a vida não tem sentido. Diz que o sonho de todo brasileiro é ganhar na loteria para não precisar mais trabalhar. Agora, segundo o Evangelho, embora o mal esteja na confiança, é muito difícil alguém que possui riquezas não confiar nelas. E é uma grande ilusão para os ricos dizer: bom, eu sou rico, mas eu sou desapegado. A pessoa só sabe se está realmente desapegada na hora da privação. Se na hora da privação ela não aguenta, é sinal que não estava desapegada antes. Mas se a pessoa suporta, mesmo que custe, mas suporta, qualquer privação, então é sinal que não estava apegado. E há pessoas assim, que de repente perdem tudo, todos os bens, vão de uma mansão para um apartamento pequeno alugado, mas continuam felizes, a família continua bem, então é sinal que havia desapego. Mas quando por causa de um revés financeiro, acontece até uma separação, a mulher não quer mais seguir o marido, ou vice-versa, é sinal que justamente havia um grande apego. Bom, nós vamos ter também uma reflexão depois sobre a ascese, onde algumas coisas que dizem respeito à pobreza vão voltar, Por isso, por enquanto, paro por aqui. Então, Jesus é pobre não só porque, de fato, nasceu em Belém, etc. Porque a raposa tem também a sua toca, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mas Jesus não era, digamos, pertencente à classe mais desprovida de bens. Não era escravo, a família dele não exerceu uma profissão desprezível. Ele tinha também até mulheres que acompanhavam e ajudavam com seus bens, diz o Evangelho. São José também exercia uma profissão, digamos, digna no conceito da época. Não consta que Jesus propriamente tenha passado necessidade ou sofrido a miséria, propriamente. Mas Jesus viveu o espírito de pobreza. Isto aparece sobretudo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Tudo me foi dado pelo meu Pai. Então esta frase indica o reconhecimento de que tudo o que ele tem é um dom. E tudo o que ele tem é um dom para ser distribuído. Então este é o verdadeiro espírito de pobreza. Reconhecer que tudo o que eu tenho e sou, não é só pobreza em relação a bens ou a dinheiro, mas em relação à própria pessoa, tudo o que eu sou é dom, e é um dom para ser distribuído, para ser feito render, para o bem de todos. Como na parábola, o rei vai partir e distribui talentos para os seus servos, mas esperando que estes talentos sejam não só guardados, mas multiplicados. Então, entre a ressurreição de Jesus e a futura vinda, os bens que Jesus deixou para todos nós têm que render o mais possível. Mas na parábola, o servo faz render para o patrão, não para ele. Então, nós fazemos render os dons recebidos não para a nossa vaidade, o nosso desfrute, mas para o bem coletivo, o bem daqueles que são amados por Deus. Então eu considero, no espírito de pobreza, que tudo o que existe é um presente do amor de Deus, mesmo que venha através do trabalho humano, reconhecido também, evidentemente. Portanto, tudo tem um valor afetivo. Portanto, quem vive o espírito da pobreza não despreza nada. É típico do rico fazer pouco caso daquilo que é julgado inferior. Mas quem é pobre
sabe distinguir o valor das coisas, é claro, mas tudo tem um valor afetivo que é mais importante do que o valor real. Sabe a história? O ladrão que levou o relógio. O relógio não valia nada, mas era o presente do meu avô. Era um bem de família. Pronto, tem um valor afetivo. Já aconteceu do assaltado negociar com o ladrão. Não leve esse relógio. Eu te dou R$200 no lugar do relógio, que vale só 10. E pronto, aí o ladrão fica mais satisfeito com a negociação, sai ganhando. Mas por causa do valor afetivo, eu dou qualquer dinheiro, para manter aquilo. Então a pessoa, que está animada por este espírito, é que ela valoriza as coisas. Aquele que tem espírito de rico, que explora, estraga e despreza. Mas quem é desapegado é que realmente valoriza as coisas, ama e aprecia, porque vê tudo como um dom de Deus. Que não é uma pessoa qualquer e nem uma pessoa importante, é uma pessoa amada. Qualquer objeto que nós tenhamos de uma pessoa muito querida é fonte de satisfação e de alegria. Daí o espírito franciscano, de alegria pela natureza, até pelo frio também, pelo calor. Então não há desperdício nem exploração egoísta. Um dos defeitos muito comuns na vida religiosa vem daqui. Como aquilo que está à minha disposição não é fruto do meu trabalho, e não é bem só meu, é de todos, há uma forte tendência a descuidar, a perder, a desperdiçar. Então, aqueles que têm muito instinto de propriedade, eles naturalmente cuidam muito bem das suas coisas. Mas na vida religiosa, se não há sentido de propriedade, porque realmente não é meu, mas também não há espírito de pobreza, se desperdiça muito. Às vezes nas famílias se tem mais prática da pobreza, no sentido de não estragar as coisas, não desperdiçar, do que nos conventos. Aquele religioso, se estragar, compra outro, porque o dinheiro não sai do bolso dele. Se saísse do bolso dele, ele não falaria assim. Então, isto é uma falha muito comum. E se o superior ou um outro qualquer, o econômico, insiste em deixar alguma coisa sob cuidados especiais, porque o superior é mão de vaca. A generosidade confundida com descuido, ou fonte inesgotável, de novos recursos. Então é ótimo, quando são os religiosos que querem viver a pobreza mais do que o superior ou o econômico. Quando é o contrário, é um desastre. Quando o superior ou o econômico quer viver a pobreza mais que os religiosos, é um desastre. Porque aí ele é acusado de ser sovina, de não ser generoso, de não querer o bem dos religiosos. É o contrário que tem que ser. Um superior generoso, dedicado com religiosos que querem não só fazer o voto da pobreza, mas viver a pobreza. Dentro sempre das condições do próprio instituto, das próprias obras, da própria situação, é claro. Como eu falei, este voto é o que mais varia, de uma congregação para outra. Portanto, através do voto da pobreza, a pessoa tem que aprender a confiar em Deus e na sua providência, para a segurança, felicidade e autorrealização. Lutero dizia muito bem: quem é Deus para mim? É aquele de quem, ou do qual, eu espero segurança e felicidade. Se eu faço grandes louvores a Deus, mas depois a minha segurança e a minha felicidade
depende da posse de bens, então o meu Deus verdadeiro são os bens materiais, né? Ou alguma outra coisa equivalente. Evidentemente, né, aquele para o qual nada falta, dificilmente vai saber se confia em Deus realmente. Bom, um outro aspecto, né, da pobreza, né, que faz parte até do voto, pelo menos do voto chamado solene, é a renúncia ao direito de propriedade. Às vezes alguns perguntam, mas qual é a diferença de voto simples e voto solene? Quando se trata da pobreza, né, é que pelo voto solene a pessoa renuncia à propriedade, enquanto pelo voto simples renuncia ao uso. Bom, quem já não tem propriedade nenhuma não faz diferença, mas hoje em dia isto vigora menos porque a igreja é separada do Estado, então as normas que vigoram dentro da igreja não têm valor civil nenhum, né? Mas antigamente, né, era diferente, né? O religioso que possuía muito bens e emitia os votos solenes, ele realmente, diante do Estado, do governo, não tinha mais nenhum direito à propriedade e nem a receber herança também. Hoje, evidentemente, se algum religioso pertence a uma família muito abastada e recebe a herança dos pais, ele pode receber, né, diante do Estado. E se um religioso, mas infelizmente às vezes acontece, tem bens da congregação em nome próprio, pois ele deixa a congregação, ele leva tudo e não tem como processá-lo, né? Mas antigamente era diferente, né? Já que o Estado reconhecia, né, como suas também as leis da igreja. Mas estas coisas, naturalmente, não são importantes, né, para quem faz o voto, né? Como a gente falou outro dia, né, voto solene, voto simples, voto temporário, noviciado sem votos, do ponto de vista da pessoa não faz diferença nenhuma. Se a pessoa realmente quer se doar a Deus, ela já desde o primeiro dia que entra no convento, já procura viver segundo a compreensão, talvez inicial, mais sincera, né? Procura viver tudo, como se já fosse professo há 40 anos, né? Claro, não fará porque nem sabe direito as coisas e nem ainda consegue, mas a disposição é essa. Então seria um péssimo sinal um noviço ou um professor simples que dissesse, mas eu ainda não fiz votos, portanto não preciso fazer tal coisa. É um péssimo sintoma, né? É quando eu fizer os votos, aí eu vou praticar tal coisa. Mas como eu não fiz ainda, deixa eu aproveitar o restinho de dias que me sobram sem os votos para fazer o que eu quero. Não. E de vez em quando aparece algum tipo assim, né? Alguns ainda são sinceros e falam abertamente. Outros não falam, mas dão a entender pelo comportamento. Bom, tem uma série de outras coisas que vamos deixar aqui, senão. Bom, evidentemente, um aspecto típico, né, do voto religioso é a comunhão nos bens, né? Isto também varia. Em certas congregações, até a roupa é comum, né? Tem lá os armários com diversos tamanhos, é claro. Cada um pega segundo o seu tamanho. Depois que usou, manda lavar e volta, e um outro qualquer pode pegar, né? Tem certas coisas que não dá. Escova de dentes é melhor ser individual, né? Mas então este é o comunismo, né? Você sabe que antes da chegada do marxismo, a palavra comunismo não tinha o sentido atual, né? Comunismo era a experiência da igreja primitiva, o cristianismo que era comunista, né? na sua ideologia, não tanto na prática, né? E os mosteiros, né, que eram os lugares do comunismo, né? O termo era usado neste sentido. Os indivíduos não têm propriedade nenhuma, mas a comunidade tem.
que tudo aquilo que alguém ganha, ganha para a comunidade. Aquele princípio tipicamente socialista veio, na verdade, da vida religiosa, né? De cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade. Isto era o comunismo monástico, né? Só que hoje quem repete isso, né, digamos, é ateu, né, comunista, é materialista. Então, esta comunhão de bens, né, é uma realidade, mas que varia, né? Hoje tem congregações onde cada religioso tem o seu carro, né, e só ele usa, né? Cada um tem a sua conta bancária. Mas, em geral, todos os que vieram como reformadores de congregações nunca permitiram pecúlio, né? Se o religioso tem um dinheiro próprio, que administra o indivíduo como bem acha, né? Sem precisar prestar contas. Bom, naturalmente, né, dentro da vida religiosa, né, a renúncia ao consumismo, ao luxo, ao supérfluo, são coisas que eu tenho, mas que na verdade não me são necessárias, nem úteis. Um teor de vida simples, dependência no uso dos bens, que talvez seja o aspecto para alguns mais antipático, né? Ter que pedir licença, ter que pedir ajuda, né? Aqui, repito, né, isto funciona bem quando o superior é generoso, mas o religioso quer viver a pobreza. Se é o contrário, é um desastre, né? Porque, bom, viver trabalhando, né? Senão a gente fica com a impressão que certos conventos, né, se tornaram tão burgueses que parecem clube de solteirões, né? Um clube de solteirões, onde todos têm tudo o que querem, já que, como tem que praticar caridade, tem que ser generoso, nunca falta nada a ninguém. Bom, uma outra indicação muito importante, né? Não fazer caso das privações, né? Claro, ninguém se priva propositalmente do que é necessário ou do que ele precisa para uma eficiência maior, né? Mas acontece que as privações vêm. Então a pessoa se queixa, se lamenta, reclama com os outros, né? Manifesta um desgosto consciente, né? Então, quem tem espírito de pobreza também não fica reclamando das privações. Reclamar de comida, reclamar de roupa, reclamar de... Pode procurar melhorar, né? Na medida em que isto ajuda mais, né, a uma vida serena e a um trabalho também mais eficiente. Mas não fica reclamando quando isto ainda não é possível, ou por contingências, né, que às vezes não depende da vontade de ninguém, tem que passar por esta privação. Bom, os mestres também ensinavam, isto já é uma virtude bem mais avançada, né? Mas a gente tem que mirar para isto, né? Senão a gente está marcando o passo. No uso dos bens, né, deixar sempre o melhor para os outros, né? Escolher para si o pior ou o menos bom. É triste quando na comunidade cada religioso corre para pegar o melhor para si. Tem aquela piadinha, né? Tem lá o prato, tem um bife grande e um bife pequeno. O outro, pega logo o maior, né? Aí o outro reclama, mas você pegou o maior, mas eu sabia que você ia querer o menor. Eu sabia que você é mais virtuoso do que eu e já ia pegar o menor. Então eu já peguei o maior. Mas isto é uma qualidade que não está só ligada à pobreza, mas à caridade, né?
e até a educação. Hoje as pessoas não têm mais educação também, mas na época que tinham e ensinavam, a educação nada mais era do que o conceito da caridade secularizada. Muitas normas consideradas de bom comportamento, elas são realmente bem vividas quando com espírito de caridade. É uma norma de boa educação não avançar na comida, por exemplo, pegar o melhor para si. Não interromper uma pessoa que fala, educação, isso na verdade é caridade. Mas quando era, digamos, pouco conveniente falar-se de caridade, porque isto é coisa medieval, então se falou de educação. Mas hoje diz que as pessoas têm que ser sinceras e não podem ser hipócritas, Então eu tenho que manifestar o meu sentimento. Então, se eu sou egoísta e todo mundo tem que me aceitar porque eu sou assim, então eu sou sincero quando eu mostro que eu sou egoísta. Se os outros não me aceitam, eles que têm o pecado, não eu. Então esta mentalidade, às vezes não declarada pelas palavras, mas pelas ações, é completamente equivocada, especialmente na vida religiosa. Bom, indicações desse tipo se poderiam ainda multiplicar, Mas existe um grande problema na vida religiosa atual a respeito da pobreza, que é a questão das obras, sobretudo os institutos que têm grandes obras, colégios, hospitais. Por quê? Porque estas obras exigem estrutura, infraestrutura, grandes financiamentos, E, portanto, dão a impressão de uma imponência que contrasta, pelo menos aparentemente, com o espírito de pobreza e que favorece para os religiosos um nível de vida de classe média alta. Mas, por outro lado, não se pode reduzir as obras, mesmo porque a sociedade, o governo impõe as suas exigências. Um hospital, uma creche também, uma escola tem que ter uma série de cuidados, impostos pelo próprio Estado. Portanto, os religiosos têm que ter recursos para fazer isso. Até hoje, ter creche é um problema. Até parece que o governo tolera que nós tenhamos creches, em vez de ajudar o mais possível, porque impõe tantas condições de perfeição, que é necessário muito dinheiro para conseguir manter aquilo. Então já foi o tempo em que tinha cinema e campo de futebol na paróquia. Para ter isto agora é preciso grande investimento, a não ser, quem sabe, em cidades ou bairros bem pobres, onde com poucos recursos se tem alguma coisa à altura dos habitantes. Então, de um lado, as grandes obras, mas a pobreza, o religioso não só deve ser pobre, mas tem que parecer pobre, como se diz do político. O político não só tem que ser honesto, ele tem que parecer honesto. A frase famosa de Júlio César, A esposa de César não só tem que ser honesta, ela tem que parecer honesta, porque senão não existe testemunho nenhum. Não é testemunho para a própria consciência, é testemunho para todos, Naturalmente, aqui os leigos às vezes têm dificuldade de discernir as coisas. Uma coisa é a obra em si e outra coisa é a vida do religioso. Mas é muito fácil, se deixar levar pelas comodidades que a obra oferece. Tem institutos hoje que realmente têm condições de vida superior a qualquer família rica. Várias casas na montanha, no mar, piscinas, campos de golfe,
de tênis à disposição, né? Sem precisar pagar nada. Evidentemente que a congregação que vive a pobreza vai administrar muito bem os bens, né? Não vai desperdiçar, e por isso vai enriquecer mais ainda, né? Então, como vai se usar aquele dinheiro que sobra, né? E que teve aí uma congregação que tinha alguns milhões a mais, né, no caixa da província, alguns milhõezinhos a mais. Então, o que vamos fazer com isso? Ou então, vamos comprar em tal cidade o estádio esportivo da cidade. Comprar. Parece um banqueiro, né? Agora, isto naturalmente não impede, né, que os religiosos vivam um espírito de pobreza. Mas é claro que esta situação torna mais difícil, e se os religiosos não se cuidarem, eles viram burgueses mesmo, né? E outra coisa mesmo para as congregações que não têm grandes obras, né, como vocês, né, não têm grandes obras, né, mas é aquilo que é necessário para a eficiência do trabalho. Isso, então, para qualquer casa religiosa pode ser um problema, né? Então, precisamos de carro, precisamos de máquinas, precisamos disso, daquilo, né? Hoje, né, computador, informática, né? Todas as coisas que têm um custo, né? E que os pobres, mesmo quando precisam, não têm. Aquilo que é necessário para a formação. Naturalmente os religiosos estudam, tem que ter uma biblioteca. Pobre mesmo não tem dinheiro para comprar livro, né? Mas seria inconcebível, né, uma casa religiosa onde não se compra livro por amor à pobreza. É um amor muito suspeito, né? Ou então, esta é uma questão, né, que os religiosos vão ter, já está na hora, vão ter que examinar muito bem, né? Mas quando existe a vontade, né, então tudo se resolve, né? Hoje em dia, né, não é difícil fazer voto de pobreza, né? O difícil é querer a pobreza. Mas uma pobreza, evidentemente, né, que não seja simplesmente solidariedade social com os miseráveis, né, mas que seja algo que faça crescer, né? Os pobres, como eu falei, às vezes têm que deixar o estudo para trabalhar, e com baixos salários, né? Evidentemente, a formação sacerdotal não permite esse tipo de situação, né? Tem que estudar, o estudo quer dizer gasto, né? Se o Brasil promovesse mais a educação do que o futebol, seria diferente. Mas aqui não é assim que acontece, então. Muito bem, então com estas poucas considerações, né, não sei, nós encerramos também este assunto. Então eu pretendo ainda, só para saber o que vem pela frente, tratar ainda do voto de obediência, né, como expressão da virtude da fé, depois a vida comum, e enfim, o tema mais, digamos assim, mais esquecido hoje, em geral na sociedade, no clero, na vida religiosa, que é o tema da ascese, né? Sem o qual os votos também não funcionam e nem a vida comum é possível, e nem o apostolado também.